Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao tópico que nós estávamos vendo de indução magnética, continuando a falar hoje sobre lei de Faraday e de Lenz, né? Fazer uma brevíssima recapitulação do que foi visto na aula passada. Na aula passada nós vimos que uma integral de superfície, quer dizer, o produto escalar do campo pelo vetor que representa a área, era uma medida de fluxo, uma medida de número de linhas de campo que atravessam uma certa área. E a gente viu a unidade para a medida de fluxo. A gente viu, de maneira geral, nesta disciplina, nós não vamos ficar fazendo integrais de superfície propriamente ditas. Isso vai ficar reservado para o eletromagnetismo, que trabalha mais a matemática, né, do que a física. Então, a gente vai trabalhar com problemas que vão nos permitir simplificar aquela integral. A gente primeiro coloca, né, o campo magnético para fora da integral, fica só a integral de área, de maneira que no final a gente vai trabalhar com BA cosseno de θ, essencialmente. O módulo do campo, o módulo da área, cosseno do ângulo entre eles, né, entre o campo e o vetor normal à área. Algumas pessoas às vezes confundem o θ. Então, se o campo está assim, ó, como está marcado aqui no quadro, ele é paralelo ao vetor área, né? Porque um vetor que vai representar essa área é um vetor que é perpendicular ao plano da área. Então, um vetor perpendicular ao plano da área ou coincide com esse tracinho preto aqui, ó, ou ele aponta para o outro lado. De qualquer maneira, ele seria ou paralelo ou antiparalelo ao campo B, né? Então, e não perpendicular, como algumas pessoas poderiam confundir, achar que esse ângulo seria a medida entre o campo e o ângulo que ele faz com o plano da área. Não é assim, tá? É o ângulo que ele faz com o vetor que representa a área. A gente viu que esse termo BA cosseno θ, então, se a gente tiver um solenoide, se tiver várias espiras, né, várias áreas juntas, que é o mais comum nos dispositivos elétricos, a gente fica, cada uma dessas áreas atravessada pela linha de campo, então você fica com N vezes esse BA cosseno θ. A gente viu algumas demonstraçõezinhas, no caso, para a lei de Faraday em particular, a gente viu que quando a gente aproxima, quando a gente aproxima um ímã, por exemplo, de um solenoide, ao aproximar ou distanciar, a gente está mudando o número de linhas de campo que atravessam esse solenoide. A gente viu que se o número de linhas for estável, mesmo que grande, ou pequeno, o número não importa, você não tem corrente. Mas se esse número variar por qualquer motivo, então a variação temporal do número de linhas que atravessam a, a área do solenoide faz com que você tenha uma corrente, né, percorrendo essas espiras, né? Então percorre o circuito, dando origem a esse brilhozinho aqui na luz. A gente viu que essa lei a gente poderia quantificá-la, né, torná-la quantitativa da seguinte maneira. Não exatamente relacionando corrente, né, mas relacionando a voltagem. Então a gente viu que a voltagem, que no fundo vai dar origem à corrente, né, a força eletromotriz gerada pela variação do fluxo magnético, dá origem a um campo elétrico, e esse, ao longo da espira, esse campo elétrico faz o movimento das cargas, que gera a corrente, né? Então, essencialmente, foi isso aqui que a gente viu na aula passada. Nós fizemos alguns exercícios. Por enquanto, com relação a isto, alguma dúvida, pessoal?
Ok, então, vamos seguir em frente, né? A gente vai continuar, então, fazendo alguns exercíciozinhos e introduzindo um pouquinho mais de teoria ao longo dessa aula. Fazendo mais ou menos naquele esquema, né? Alguns exercícios eu vou estar resolvendo, outros exercícios eu vou deixar para que vocês tentem resolver em sala, né? E é claro, se alguém quiser fazer alguma sugestão com relação à metodologia, eu também estou aberto, tá? Isso aqui seria mais ou menos a metodologia que a gente utiliza em sala de aula. Estou tentando, né, mimetizar aquilo que a gente tem nas aulas presenciais. Se vocês acharem que por qualquer motivo não está funcionando, ou quiserem fazer uma sugestão, pura e simplesmente, para a gente testar alguma coisa nova, também estou aberto, tá, pessoal? Então vamos lá. Imagine que você tem o seguinte problema. Campo magnético B, perpendicular ao plano da página, e esse campo magnético B, ele é uniforme ao longo da região circular, que tem raio R. Não ficou claro aqui, ele é perpendicular ao longo da página, mas ele poderia ser perpendicular saindo ou perpendicular entrando, né? Aqui no caso, se você observar os vetores, você está vendo como se fosse a parte de trás da flechinha, né? Então, isso quer dizer que o vetor campo magnético estaria entrando na espira, né? Então, a direção dele é perpendicular à página e à espira, mas no caso aqui entrando no plano da espira, certo? E a gente tem nesse probleminha em específico, a direção de B permanece fixa, mas você tem uma variação do seu módulo, né? Então, os vetores continuam apontando sempre no mesmo sentido. Então, você não muda a direção e sentido, mas você vai estar mudando o módulo com o tempo. E aqui, no caso, a taxa de variação é simplesmente dBdt. A gente está deixando aqui como se fosse um problema literal, né? A gente não vai trabalhar com continhas aqui de números, numéricas. Bom, então, se há uma variação do campo magnético, vai haver uma variação de fluxo através dessa espira aqui. E a primeira pergunta as perguntas, na verdade, são: quais são a magnitude e direção do campo elétrico induzido no plano da página a uma distância R menor, um Rzinho, né, menor do que R, do centro da região circular. Então, se eu sei que o campo tem esse sentido e varia como dBdt, se eu pegasse um caminhozinho circular com um raiozinho menor do que o Rzão, né? Então, um caminho circular aqui. Ó. Que sentido estaria a corrente que foi induzida nesse negócio? Bom, neste caso aqui em específico, a corrente vai ter o sentido demonstrado aqui. A gente vai falar já na frente, talvez, de devesse ter invertido aqui a ordem. Aliás, vou inverter aqui a ordem um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu falar aqui rapidinho da lei de Lenz, que a gente pode falar do sentido disso aqui, em vez de só fazer conta, mas já compreender o sentido que vai estar sendo, que as coisas vão estar acontecendo. Bom, então, vamos parar um pouquinho com esse problema, tá? Peço desculpa aqui pela ordem dos slides, que não ficou legal. Mas vamos lá. Então, imagine que a gente tem um caso como esse daqui. Você tem um ímã que está se aproximando do inspira. O polo norte do ímã está aqui à direita, né? Então, as linhas de campo saem aqui do polo norte, fazem aqui a volta e entram no polo sul. A lei de Lenz, ela nos afirma o seguinte: a corrente aqui
vai ser gerada de maneira tal a se opor à variação do fluxo magnético na Inspira. Como assim? Imagine que eu estou aproximando, então, o ímã. Campo magnético num certo ponto aqui, digamos que seja para cá, né? A gente escolheu um ponto que ele é exatamente normal. Eu botei ele aqui assim com esse símbolozinho para ficar normal, para ficar mais fácil a gente visualizar. Né? Ele aponta para fora aqui perpendicularmente para a direita, campo magnético. Se eu aproximo o ímã da Inspira, a variação desse campo vai ser no sentido de aumentar, não é? Vamos abrir aqui nosso quadro negro, porque eu estou sem poder escrever aqui, então vamos lá, deixa eu abrir isso rapidinho aqui, o quadro negro. Só um minutinho. Prontinho, então vamos lá. Então, eu vou fazer duas situações, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui a Inspira em azul. Eu vou fazer o ímãzinho aqui com o polo norte. Eu vou fazer as linhas de campo em preto. Tem essa curvinha não, tá, pessoal? Minha mão que não é fia. Ok? Então, vamos dizer que eu estou pegando aqui um ponto mais ou menos próximo ao centro aqui. E mais ou menos próximo ao centro, eu vou fazer de roxo. Com o ímã nessa posição, o campo magnético... Ups. Nesse ponto tem esse sentido aqui, tá nesse ponto aqui. Se eu aproximar mais um pouquinho o ímã, vamos lá, deixar a Inspira no cantinho dela. Ups. Se eu aproximar mais, o que vai acontecer com o campo magnético? O campo magnético vai aumentar, né? Acho que todo mundo concorda. A intensidade estudou lá no capítulo anterior. O campo magnético, em geral, ou ele cai com a distância, ou cai com o quadrado da distância, depende da situação, mas de qualquer maneira, ele cai com a distância. Isto é, se eu diminuo a distância, ele aumenta. Vamos dizer que isso aqui é o B antes, né? E esse daqui é o B depois. Não peguei o mesmo ponto aqui da Inspira e vi que o B antes é assim e o B depois é assim. Isto é, B depois é assim. Vou botar ele bem aqui no meio, tá? B depois é assim. E o B antes é assim, ó, apontando para cá. Se eu fosse fazer um delta, né, tentar escrever um delta B, o que aconteceu com o campo magnético? Eu teria que fazer o final, né, o B depois, menos o B antes. Final menos inicial, né? Então seria o final, que eu já botei aqui, menos o inicial. Digamos assim. Coloquei ele aqui, porque quando eu vou somar ou subtrair vetores, né, o segundo tem que se iniciar na ponta do primeiro, né? E eu, claro, não vou sobrepor um ao outro para que vocês possam enxergar, mas na prática são vetores que estariam um em cima do outro, né? Mas, por uma questão didática, a gente vai colocar um pouquinho para cima do outro. Então,
Desculpe, esse daqui é o menos, né? BA, né? BA aponta nesse sentido, menos BA, que eu quero fazer delta, quero ver o que aconteceu com B, e aponta para o outro lado. De maneira que o resultado que eu vou fazer aqui em vermelho vai do início do primeiro para o final do segundo, né? Então, esse cara aqui em vermelho é o meu delta B. Todo mundo entendeu isso aqui? Ok. Então, ao aproximar o ímã, acho que todo mundo concorda, que a variação do campo foi essa, né? Saiu de uma coisinha pequena para uma coisinha um pouquinho maior, isto é, o delta aponta para a direita, o delta B aponta para a direita, certo? Isto é, ao aproximar o ímã, eu tenho um delta B apontando para a direita aqui. Ok? A lei de Lenz nos afirma que, e a gente vai já argumentar por que tem que ser assim, não o contrário, que vai ser gerado um campo de maneira a cancelar essa variação, ou tentar cancelar essa variação. Então, se o ΔB aponta para a direita, a corrente que vai ser gerada nessa espira vai ser num sentido tal que vai gerar um campo contrário a esse ΔB, para tentar manter o fluxo através da espira zero, né? Ou pelo menos dizer que a variação de fluxo é zero, por exemplo, tentar permanecer com o fluxo como se tinha anteriormente. Então, se eu tenho um ímã e o aproximo, digamos, tinham 4 linhas de campo. Quando eu aproximo, digamos que, né, claro que é uma representação, mas digamos que atravessam 6 linhas de campo. Então, 2 a mais atravessando da esquerda para a direita. Então, é como se eu girasse, como se a espira reagisse, criando uma corrente que vai ter uma intensidade, criando um campo que vai ter uma intensidade contrária a essa variação. Então, contrária a esse aumento de 2 linhas de campo, só que para a esquerda, né? Que é contrária. E aí a gente usa a regra da mão direita para tentar entender a circulação na espira, que seria o caso aqui embaixo. A gente aponta o nosso polegar no sentido do campo criado, quer dizer, o campo que se opõe a essa variação. No caso, a nossa mão vai ter uma circulação da seguinte maneira. Corrente passa nessa parte da espira mais próxima a você, subindo, a mais distante de você, descendo. Então, você teria uma circulação como esta. E por que isso faz sentido? Quer dizer, por que essa lei aparece desta maneira? Bom, ela é uma consequência essencialmente da conservação da energia. A gente poderia argumentar que o campo gerado pela corrente tem que apontar no sentido contrário por um argumento de conservação de energia. Como assim? Imagine que eu estou nessa situação, eu aproximo o ímã. Bom, se eu aproximasse o ímã e o campo gerado pela espira fosse nesse sentido aqui do B1, e não no sentido contrário, você estaria dizendo que o número de linhas de campo agora que atravessam aumentou ainda mais, né? Vou ter as linhas geradas pelo ímã mais a linha gerada pela corrente. Então você teria mais linhas de campo atravessando. Como a gente viu que a intensidade da corrente ou da força eletromotriz, né? Que no final você usa a lei de Ohm, então você pode relacionar com RI, né, também. Então RI é igual a menos a derivada de φ com relação a T. Então, se eu aumento o fluxo, eu também estou aumentando a corrente. Né? Então, se além do aumento causado pelo ímã, a corrente na espira fosse tal que eu aumentasse o fluxo através da espira, quer dizer, se eu girasse o campo para a direita e não para a esquerda, e não fosse se opondo ao que aconteceu, o que você teria? Você teria uma intensidade maior da corrente,
E se você tem uma intensidade ainda maior da corrente, aumenta mais o campo gerado por ela. E ainda, você olhando para o que aconteceria no ímã, né? Se você tivesse com o campo para cá, desculpa. Bom, quando você tem o sentido convencional, né, se opondo, como a gente viu no anterior, você teria um ímã, você teria o campo para cá, né, aqui seria o momento magnético, o ímã estaria apontando com o polo norte para a direita. Né? Isso aqui é a situação convencional, é o que acontece. Nessa situação hipotética que a gente está falando, desse ímã apontar para a esquerda, deixa eu tentar fazer isso no quadro. Então vamos lá, situação hipotética. Vou pegar aqui minha Inspira, o ímã. E vamos supor, deixa eu botar aqui as linhas de campo do ímã. E vamos supor que, ao fazer isso, o campo que fosse gerado pela Inspira apontasse no mesmo sentido do campo do ímã. Então, esse aqui seria o campo pela Inspira. Isso aqui é hipótese, tá? Um campo apontando para cá seria o equivalente a gente ter o seguinte, o ímãzinho real para cá, e o ímã gerado pela Inspira, né, também apontando nesse sentido. Então, esse ímã estaria fazendo um campo assim, né? Se eu tenho dois ímãs dessa maneira, o que vai acontecer entre eles? Uma atração. Concorda? Então, se ao aproximar o ímã eu gerasse um campo neste sentido, no mesmo sentido do campo do ímã, a Inspira gerasse um campo no mesmo sentido do campo do ímã, que é o equivalente a um ímã assim, ó, o que eu estaria fazendo seria acelerar esse ímã. A velocidade desse ímã aumenta. Quando a velocidade aumentasse, estaria mais linhas de campo passando aqui, a corrente aqui aumentaria, geraria um campo ainda maior no mesmo sentido, a atração ainda maior. Isto é, uma mínima, imagina que eu dou um mini empurrão no ímã e ele começa a andar bem devagarzinho em direção à Inspira, e esse mínimo empurrão iria acabar numa velocidade infinita, porque a Inspira atrairia o ímã. Ao atrair o ímã, ele se move mais rápido, mais linhas de campo atravessam, que aumenta a corrente da Inspira, que atrai mais o ímã, até o ponto que o ímã atravessa a Inspira numa velocidade infinita. Quer dizer, eu ganharia energia do nada, com aquele mini trabalhinhozinho que eu fiz. Isto é, isso não faria sentido. Essa hipótese não faz sentido. Essa hipótese, então, está errada. O campo que a Inspira gera não pode apontar nesse sentido. Tem que ser no sentido contrário, no sentido de frear o ímã e não de acelerá-lo. Vocês entenderam esse argumento? Ok. Então, a lei de Lenz fala, bom, o campo tem que se opor a essa variação. O campo que a Inspira vai gerar, o campo que a gente vai chamar de induzido, campo magnético induzido pelo movimento do ímã, tem que se opor. Isso daqui não existe. Tem que ser o contrário disso. Isto é, tem que ser neste sentido, no sentido contrário. O momento magnético dele, então, aponta aqui para a esquerda, a circulação vai ser dada pela regra da mão direita, que é o equivalente a dizer que o ímã tem que apontar, o ímã induzido, né, pela Inspira, tem que apontar com o norte, apontando para o norte do que o induziu, de maneira que isso aqui freia, a velocidade desse cara vai diminuir, não aumentar.
Ok, pessoal? Até aqui? E essa lei de Lenz é aquele sinalzinho de menos que a gente viu na lei de Faraday. Esse sinal de menos aparece porque a fé induzida ela se opõe ao campo magnético daquilo que a gerou. Então, aquele sinal de menos que a gente viu aula passada, que a gente comentou, que a gente iria argumentar na aula de hoje, ele vem da lei de Lenz. Então, a lei de Lenz diz que, resumidamente, o campo magnético induzido na espira vai ser tal que se opõe ao aumento do campo magnético, ao aumento do fluxo magnético, né? Se opõe àquele campo que o induziu. Então, e vai ter a sua direção, a sua circulação definida pela regra da mão direita. Se todo mundo entendeu, então, ninguém perguntou, então suponho que esteja todo mundo entendendo, a gente pode fazer mais tranquilamente agora esse probleminha. Quer dizer, eu tenho um campo magnético perpendicular ao plano da página. Ele vai ter uma variação dB/dt. Qual seria a magnitude, né, então, qual a intensidade, e a direção do campo magnético, do campo elétrico, desculpe, induzido no plano da página a uma distância r menor do que r. Então, se eu fizesse um círculozinho aqui, ó, como é que estaria o campo elétrico? Ele estaria neste sentido, no sentido horário, quer dizer, a corrente que ele estaria criando seria neste sentido, no sentido horário, ou no sentido anti-horário? Essa é uma pergunta que eu estou deixando aqui para vocês. O que vocês acham? Eu acho que é no sentido anti-horário. Por quê, Emerson? Porque, pela regra da mão direita, o campo estaria, digamos, contra esse campo aí, que tá. O campo induzido estaria contra o campo magnético. Exato. O campo magnético está nesse sentido. Se há uma variação mais dB/dt, ele aumenta. Então, o delta aponta também entrando na página. Delta B aponta entrando na página. E o campo magnético induzido vai apontar, então, saindo da página. Saindo da página é como se você botasse o seu polegar em direção a você. Sua mão, então, vai fazer uma circulação tal que em cima ela é para a esquerda, né? E embaixo ela é para a direita. Uma circulação assim, ó. Certo? Todo mundo entendeu esse argumento, pessoal? Ok. Então, sabemos qual deve ser o sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico circularia, né? Aí faria um caminhozinho aqui, com Rzinho menor do que R, um Rzinho aqui, e ele estaria circulando, o campo elétrico circulando, lembrando, né, que este é o campo elétrico que promove a corrente, é ele que realiza o trabalho. Então, quando a gente pergunta a direção do campo elétrico, você vai imaginar assim, qual é o sentido da corrente? É para cá? Então, se o sentido da corrente está circulando assim, então o campo elétrico vai circular da mesma maneira. Certo? E o que eu posso falar a respeito da magnitude dele, pessoal? Qual vai ser a magnitude do campo elétrico gerado? Como é que eu encontraria? Alguma ideia aí? Emerson, no caso, que se manifestou. Usando a lei de Faraday. Isso, usando a lei de Faraday nessa forma que a gente viu na aula... Peraí. A gente viu na aula passada, né? Então, eu posso usar essa integral de linha, igualando aqui ao... Posso usar essa expressão também. Igualando aqui a derivada, né, do fluxo. Então, ficaria com a coisa assim. Ó.
Substituo esse fluxo aqui, fica a derivada dessa integral. No caso, é claro, a gente vai sempre usar essas integrais, como eu já comentei várias vezes. A gente vai escolher um caminho tal que o campo elétrico ao longo dela aqui é constante, pode tirar ela para fora. A integral de linha no caminho fechado, que a gente vai chamar de uma circulação, é só o tamanho do comprimento, no caso aqui desse círculo, 2πr. Então, o campo elétrico vezes 2πr vai ser igual a quem? Bom, vai ser igual à derivada do campo magnético A, né? dA. Então, tem que olhar essa integralzinha, mas essa integralzinha vai ter aquela mesma forma que a gente já falou, que é BA, né? BA cosseno θ. Aqui eu botei a conta todinha, mas não precisava, você bastava escrever fluxo magnético BA cosseno θ. Um vetor que representaria essa área seria um vetor, essa áreazinha pequena, tá? Estou pegando só aqui, ó, só essa partezinha laranja. Então, o vetor que representaria essa areazinha aqui, que é a área de nosso interesse, seria perpendicular também a ela, quer dizer, paralelo ao campo magnético, isso é, cosseno é zero, né? Cosseno θ é zero, então ficaria BA cosseno de zero, BA1. Então ficaria com B πr ao quadrado. Então é só pegar isso daqui, substituir aqui, ó, ou aqui no caso, né? Também isso aqui é igual a menos a derivada disso. E aí a gente fica com... isso aqui é constante, π é constante, r é constante, vai para fora da derivada. Fica então que o campo elétrico 2πr é igual a menos a derivada do campo magnético, né? Ele falou que é isso daqui, dB dt, πr ao quadrado, e essa aqui é a resposta, já que a gente não deu nenhum valor. Claro que ainda dá para simplificar, dá para cortar esse π com esse π, esse r com esse quadrado aqui, passo 2 dividindo, então vai ficar menos r sobre 2 dB dt. É só uma manipulaçãozinha de formas, como a gente já viu diversas vezes, né? Mais um probleminha. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Professor, ainda no exemplo passado Sim. ali, Sim. a gente falou sobre a direção do campo, digamos assim, utilizando a regra da mão direita, mas tipo, escrito matematicamente, como é que ficaria essa direção aí? A melhor, bom, aqui no caso você tem diversas direções, para cada ponto eu vou ter uma direção diferente. A solução mais óbvia para escrever isso aqui de maneira simples seria você escrever isso aqui num sistema de coordenadas que não fosse cartesiano. Então, por exemplo, você tem um sistema de coordenadas que é chamado coordenadas cilíndricas. Que seria mais ou menos assim. X, Y, Z. Ficou feio, mas vocês entenderam. Aqui é um Y. O sistema de coordenadas cilíndricas é tal que se você tem um ponto qualquer no espaço, esse ponto, em vez de ser x, y, z, aquilo que eu vou utilizar para descrevê-lo, a gente vai descrever esse ponto a partir de 3 coordenadas diferentes. A gente vai chamar uma coordenada, digamos, S, que é uma medida como se fosse a projeção dele no plano XY, uma coordenada φ, que seria o quanto esse S, né, essa projeção dele, rotacionou com relação ao eixo X, e, por fim, uma coordenada Z, que é idêntica à coordenada Z que a gente trabalha é idêntico à cartesiana, seria uma coordenada assim, que eu estou fazendo laranja. Esse tipo de coordenada tem vetores unitários que variam com o ponto. Isto é, para esse ponto, o vetor, a base seria assim, um vetor para cá, unitário que a gente chamaria de S chapéu, para esse ponto. Um vetor para cá, né, quer dizer, apontando no sentido de crescimento da coordenada φ, φ chapéu, e um vetor perpendicular aos dois aqui, que seria para cima, podemos chamar de
Z chapéu ou K chapéu, se você gostar mais do IJK. Esse tipo de isso para o ponto P, tá? Se eu tivesse um outro ponto bem aqui, chamemos esse ponto de Q, o vetor S seria para cá, o vetor φ seria mais ou menos para cá, que é o crescimento para cá, né? E o K sempre para cima. Bom, não fiz muito bem, porque esse aqui é para ser perpendicular a esse, mas acho que ficou claro. Esses caras são essa base ortonormal. O que é bacana? Para cada ponto do espaço, o φ ele sempre aponta nesse sentido de crescimento aqui, de maneira que ele faz como se fosse essa circulação aqui, ó. Não sei se você está entendendo. Ah, ele é tangente a essa circulação. Exatamente, a esse círculo assim. Então, a melhor maneira de representar aquele, depois que fiz essa pausa tão grande, né? A melhor maneira de representar esse cara aqui seria em coordenadas cilíndricas. E esse cara aqui seria esse módulo φ-chapéu. Certo? Então, claro, se eu vou falar módulo, eu tenho que matar esse sinal aqui, né? Esse módulo não. Esse daqui, né? Simplificar. Pronto. Seria módulo disso daqui, φ-chapéu. É o que estaria dizendo que ele estaria fazendo essa circulação. Quando vocês estiverem estudando isso, vocês vão ver que vocês podem transformar esse cara aqui, esses vetores. Você pode decompô-los, né? Por exemplo, olhasse de cima, que fosse XY, estou vendo de cima, o Z está saindo aqui da tela. Esse φ para aquele ponto ali, φ-chapéu, ele estaria mais ou menos assim, né? Digamos que aqui é aquele S, que é a projeção do ponto P. Então, ele estaria assim, ó, posso trazê-lo para cá, fazer um pouquinho maior. Aí você vai identificando quem são os ângulos e você pode fazer a projeção dele no plano XY, e aí você pode até escrever esse cara como cosseno e seno disso daqui, I chapéu e J chapéu. Então, fica até mais fácil de escrever o campo elétrico em função de I, J e K. Basta, no caso, escrever φ chapéu como função de IJK. IJ, no caso, porque ele é perpendicular. Não sei se ficou claro isso. Essa é a maneira que vocês vão utilizar, vão estar fazendo lá em eletromagnetismo para resolver esse tipo de problema. Aqui a gente está mais interessado em discutir a física, o sentido das coisas, por que a lei de Lenz faz sentido, né? Quer dizer, a conservação da energia, vamos falar de solenoides, de coisas desse tipo. Lá, no eletromagnetismo, a gente vai pegar problemas mais abstratos e vai explorar mais a matemática do que a física, se você me entende. Beleza, obrigado. E tem uma pergunta no chat também. Não estou vendo aqui, cadê o chat? Desculpa, tá, pessoal? Eu não tinha visto, o meu chat não acendeu a luzinha aqui. Tem, ou dá para fazer relação da velocidade de aproximação do ímã com o campo B? Sim, se você encontrar ou relacionar a intensidade do campo B com a distância, quer dizer, isso aqui, ó. Só um minutinho. Se eu disser o quanto o campo está aqui e o quanto ele depende da distância, então, a gente explorou pouco isso, mas, quer dizer, como é que está a lei de relação aqui entre o campo e a distância, se cai com R, se cai com R ao quadrado, etc. Aí você, obviamente, basta tirar a derivada dele e aí você vai ter um termo que vai ser, se eu chamar a distância de R, vai ter um termo que vai envolver dr e dt, né? Eu vou estar dividindo. Então, esse dr dt, ele é, no fundo, a velocidade. Então, você vai estar relacionando. Só que a gente aqui não vai explorar tanto problemas desse tipo. Deu para responder isso, Whitney? Okay. Bom, pessoal, vamos lá então. Esse probleminha aqui para vocês. Eu acho que dava para a gente abrir uma ou duas salas. Não dá para abrir só uma, na verdade, tem tão pouca gente hoje, não.
para que vocês possam parar um pouquinho e discutir o que está acontecendo, né? Ver se vocês estão compreendendo a coisa. Então imagine o seguinte, que você tem uma bobina com 80 voltas, então são 80 espiras. Cada volta era uma bobina quadrada, retangular no caso, com largura A igual a 20, B igual a 30. Metade dessa bobina está localizada na região que tem um campo magnético com 0,8 Tesla, e esse campo magnético é perpendicular ao plano da bobina. Quer dizer, está paralelo a um vetor que representaria essa bobina, se você utilizar esse vetor entrando na página e não saindo, né? Vocês vão ver que vocês vão ver muito isso lá em eletromagnetismo. Vocês vão ver que no caso de superfícies abertas, como esse daqui, né? Essa bobina ela representa uma superfície aberta. Você pode imaginar que essa área aqui é uma superfície aberta, quer dizer, não é uma coisa fechada, não é uma esfera, não é um cubo, né, em que você pode chamar dentro e fora. Aqui não tem dentro e fora, né? Tem a parte mais próxima de você, essa face próxima de você, a face mais distante, né? Como a moeda. Tem duas faces, mas não tem dentro e fora. Vai ter essa dubiedade, né, de você poder representar o vetor tanto entrando como saindo. E vocês vão ver que a maneira de solucionar esse tipo de coisa é se você tiver uma superfície fechada. Se estiver aberta, realmente você fica com essa coisa dúbia. Mas a gente, claro, a gente vai sempre quer facilitar a nossa vida, então a gente vai escolher o vetor aqui entrando, o vetor que representa essa área, como entrando no quadro, e fica então paralelo ao campo magnético. Bom, mas de qualquer maneira, esse vetor tem 0,8 Tesla. Essa bobina tem uma resistência R igual a 30 ohms. E o que eu queria é que vocês encontrassem o módulo, né, a magnitude e a direção da corrente induzida. Então, como é que ela circula, horário ou anti-horário. Se a bobina for movida com a velocidade de 2 metros por segundo para a direita, ou 2 metros por segundo para cima, na página, né? Então, arrastando essa bobina aqui para cima, ou C, né? Que seria para baixo da página, arrastando essa bobina para baixo. Eu vou abrir uma salinha aqui para vocês poderem conversar entre si e eu não ouvir, né? Ficar uma coisa mais privada. E eu queria que vocês refletissem, então, como é que vocês fariam para determinar o sentido da direção da corrente, né? E a sua intensidade, dado esses números aqui, nessas 3 situações. Certo, pessoal? Eu vou abrir só uma sala. Quem não quiser entrar na sala, obviamente não precisa, pode ficar aqui fora, quiser fazer individualmente. São 4h21 e 30 segundos. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem. Não é difícil. Então 4h27, no caso, que eu já estou chegando aqui em 22, eu chamo vocês de volta, ok, pessoal?
Bem-vindos de volta, pessoal. Vocês não responderam, né? Se precisava de mais tempo ou não. A gente respondeu, Emílio, é porque não chegou aí não. O chat que a gente respondeu só aparecia para nós. Então, é porque para vocês... Vocês pediram o quê? Mais tempo? Foi. Deixa eu criar de novo aqui a sala, então, para vocês pensarem. Aqui não adianta a gente ficar dando a resposta, né? Vamos lá. Uns 3 minutinhos, tá bom? 3, 4 minutinhos, acho que é.
Voltou, Daniel? Voltei, mas Como é que tá lá a discussão? a gente não tá chegando em lugar nenhum, não. Quer dizer, Tá bom. Eu mandei uma mensagem aqui, então, para o pessoal, para eles retornarem, então, para a nossa sala propriamente dita. Para ver se a gente dá uma luz aí. Se quiser já está saindo com tudo resolvido. não tá discutindo ainda sobre como é que faz. Eu vou dar mais um minutinho para eles, porque senão a gente não acaba hoje. Certo. Bom, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sei que eu tinha mandado a mensagem que ia deixar vocês à vontade para tentar fazer, mas como a gente já passou mais de 17 minutos nessa questão, eu tinha que dar uma paradinha, porque senão a gente não acaba, né, dentro do nosso prazo aqui para a gente conseguir cumprir o cronograma das nossas aulas, né? Acho que o Daniel já tinha saído aqui e tinha dito que estava meio complicado, né? E aí, pessoal, o que é que vocês chegaram a discutir? Foi realmente complicado assim para a gente analisar no começo, aí tiveram assim, ideias diferentes, mas tipo, era eu que tava, digamos, escrevendo, não sei se o pessoal tava escrevendo também por aí. Que, tipo, eu tava espelhando a tela. Aí eu segui o raciocínio que para mim fazia sentido. E eu cheguei no valor de 0,85 amperes. Não sei se está correto, mas Para qual situação? para cima. Para direita, é verdade, tem mais de uma letra. Desculpa. Para direita, a nossa conclusão foi que não vai ter variação do campo magnético, porque a quantidade de linhas que entra vai ser a quantidade de linhas que saem. Certo. No caso da para direita, né? Isso, é. Para E para cima, que cima, era o segundo caso, a gente chegou em 85 amperes. certo. E você acha que para baixo vai ser quanto? A gente não chegou a pensar. Não, tudo bem. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, tentar rapidinho aqui, eu acho que vocês encontraram, deve ter feito isso. A ponte entre aquilo que a gente está fazendo e o que é dado na questão, que é de resistência, e o que ele pede, né, que é a corrente, vai ser feita com a lei de Ohm, né, relacionando, no caso, a força eletromotriz, que é como se for, que é uma voltagem, né, induzida, e a corrente e a resistência, né?
E é claro, e aí o resto da ponte vai ser feito, a força eletromotriz vai ser calculada a partir da lei de Faraday, da indução. Bom, isso aqui até aqui vocês sabem, né? Acho que vocês começaram a fazer isso. Vocês argumentaram corretamente. Se ela for para a direita ou para a esquerda, ela é constante, né? O x é constante, quer dizer, a quantidade de linhas de campo que ela vai ganhar ao chegar, por exemplo, aqui, ela vai perder exatamente ao chegar aqui, quer dizer, essas linhazinhas saem, entram 3, saem 3. Então, não vai mudar a quantidade de linhas de campo, não muda o fluxo. Se não muda o fluxo, se o fluxo não varia no tempo, não há força eletromotriz, então a corrente é zero. Então, a corrente é zero para esse caso aí de você ter esse movimento para a direita, ou no caso para a esquerda. Não ia mudar nada se fosse para a esquerda. Bom, e quando ela se move, por exemplo, para cima? Bom, quando ela se move para cima, que a gente chamou de x, eu chamei de x aqui, o livro chama, na verdade, de x, a quantidade ou a distância, né, que a espira está sobre essa região de campo. Então, x é uma região da espira que marca o quanto ela está acima do campo. Inicialmente, ela está sobre metade, mas é claro, se ela subir, esse x vai sair de metade, né, de b sobre 2, para uma coisa maior do que b sobre 2. Né? Bom, então fazendo isso, o que você vai ter? Bom, você vai ter que a área vai estar mudando, né? A área da espira que está sobre a região de campo está mudando, está aumentando no caso dela andar para cima, e isso é um aumento do fluxo. Né? No caso, o fluxo não é... Aqui tem 80 voltas, né? Então tem que usar aquele N. Né? Então, no caso, o N é 80, B é 0,8, vezes a área, NBA. Né? O cosseno aqui não vai entrar porque a outra coisa aqui é paralelo ao vetor que representa a área. Mas qual seria a área que estaria aqui da espira que estaria sendo atravessada por linhas de campo? Bom, seria essa partezinha daqui do retângulo, né? Essa parte aqui de cima. E essa partezinha aqui de cima tem a área A, porque esse tamanhozinho horizontal é A, X. O tamanho vertical aqui que eu chamei é X. Essa área daqui para baixo, né, que seria B menos X, ela não tem linha de campo atravessando, então ela não contribui para o fluxo. E é claro, quando o X for aumentando, quando ela andar para cima e X for aumentando, a área vai estar aumentando, então o fluxo está aumentando, já que o fluxo depende do campo e da área. E do número de espiras, mas isso não muda, né? Então, entenderam esse argumento com relação à área? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, se eu faço esse movimento aqui para cima, eu vou ter uma variação do fluxo. Essa variação do fluxo vai se dever ao aumento do x, né? Você poderia, na verdade, ter escrito isso aqui desde o começo. Tá? Você poderia dizer que a área que está sendo atravessada pelo campo seria NBAX. Se x não muda, né? A derivada de N é zero, de B é zero, porque B não muda, de A é zero, porque é uma constante, se x não muda, também não muda, então o derivado disso aqui é zero. Né? Então o fluxo não varia com o tempo, então não há força eletromotriz e não há corrente. Aqui nesse caso específico, que é ela subindo, x varia com o tempo, né? X no caso aumenta. E aí você fica com NBAzinho dx dt. Isso aqui é a variação do fluxo. Então, substitua aqui, depois vai ser substituído aqui de volta, né? Quer dizer, a tua corrente vai ser em módulo, né? Porque o que a gente quer aqui é a magnitude, vai ser módulo disso sobre R, módulo da FEM sobre R. Só que é o módulo da FEM? O módulo da FEM, né, é a derivada do fluxo. E a derivada do fluxo, a gente viu que fica em BAzinho, derivada de x com relação a t, já que esse termo aqui é o único que varia. Bom,
dx dt, vocês sabem, dx dt é a velocidade. E aí fica, no caso de para cima, vai ficar 80, que multiplica 0,8, que multiplica zinho, que é 0,2 metros, que multiplica 2 metros por segundo, dividido pela resistência, que é 30 ohms. Isso dá 0,85 ampere. Entenderam esse argumento, pessoal? Sim. Então, já que entenderam, como é que fica quando ela vai para baixo? É o mesmo valor, não é? Só que Deixa eu perguntar, fora isso, para esse caso, para cima, se você perguntar isso, como é que está a circulação? É horária ou anti-horária? anti-horário. É anti-horária? Por quê? Trocou o campo aí externo. Porque o quê? Desculpe? Porque vai se opor ao campo externo. Assim. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Como é que está, em que direção aponta o delta B? É claro que não é o delta B que está variando, mas se fosse falar do fluxo, né? Estaria em qual sentido a variação desse vetor? Estaria no sentido de entrando na página ou saindo da página? Quer dizer, ele estaria aumentando ou estaria diminuindo? Saindo da página. Saindo da página. Não, delta B é entrando, tá? O saindo O da delta B página entrando. é o momento magnético, né, que vai ser induzido na espira. Tá? Isto é que eu perguntei o delta B, tá? Então, desculpa, pois é, da frente do claro na minha pergunta. Então, quando a espira anda para cima, a corrente é de 0,85 ampere e a circulação é anti-horária, porque está aumentando o número de linhas de campo, né? Então, se eu fosse integrar essas linhas de campo, o delta dessa integração seria entrando, a espira se opõe a isso, vai fazer um ímãzinho, né? Um momento magnético saindo do quadro, e saindo do quadro dá uma circulação anti-horária pela regra da mão direita. De posse disso que a gente já comentou, como é que fica a resolução dessa questão para a letra C, para baixo da página? Se eu puxar a espira para baixo, alguém é capaz de me dizer como é que fica o módulo e a direção da corrente? Ninguém quer arriscar? Vai estar horário. A corrente vai estar no sentido horário. E a intensidade vai ser qual? A intensidade vai ser a mesma até ele sair do campo. Exatamente. Tá. Não vai mudar. Vocês prestam note que quando a gente fez esse processo todinho aqui, a gente não estava levando em conta que X estava aumentando. Pode estar diminuindo. Professor, mas vai estar diminuindo a quantidade de linhas de campo e vai ter corrente? Sim. A corrente ela é gerada por essa força eletromotriz que existe tanto quanto quando você aproxima o ímã, digamos, né, naquele experimento, e quando você afasta o ímã, quando você está diminuindo o número de linhas de campo, porque o que importa é a variação do fluxo. Então, ao afastar o ímã, você está diminuindo, estava diminuindo naquele experimento. E mesmo assim media, só que mede no sentido contrário. A força eletromotriz vai circular no sentido contrário e aí a corrente vai circular no sentido contrário. Isto é, para a letra C, I é 0,85, só que aí o sentido é horário. Entendeu, galera? No caso, concluindo, ela sempre se opõe ao meu delta B, né? Digamos assim. É que no caso a gente não pode falar exatamente de um delta B, porque não é
a intensidade do campo que está mudando. É o número, é o fluxo mesmo, é o número de linhas de campo. É com a contagem, né? Fica um pouco mais difícil de você analisar do ponto de vista abstrato. Né? Não faz difícil falar de ΔB nesse sentido. Apenas se pode falar que tem mais linhas entrando, concorda? Por exemplo, da situação que está aqui, tem 12 linhas entrando. Se eu subisse até aqui, ó, onde está o mouse agora, teriam 16 linhas entrando. Então, tem mais linhas entrando. Isto é, saiu de 12 para 16, aumentou. É como se você tivesse um total de linhas maior entrando. Então, ela vai se opor a isso fazendo algumas linhas saindo. Isto é, para poder manter os 12, né, que eu tinha na situação anterior. E aí, saindo significa uma circulação no sentido anti-horário. Tá? Não é muito bom falar ΔB, porque nesse caso não é um delta, não existe para um dado ponto do espaço, não existe um B inicial e final. Aliás, até existe se você pegar o ponto como sendo um ponto da espira, né? Tipo assim, se eu pegar um ponto bem aqui é o ΔB é 0, e aí quando eu subir, esse ponto da espira vai estar mais ou menos nessa região do espaço aqui, então vai ser um B positivo apontando entrando, e aí eu teria um aumento. Mas fica um pouco mais complicado de falar para regiões em que eu já tenho o campo entrando, tipo uma região aqui, ó. Se um tempo depois ela estivesse bem aqui, visualmente não há diferença, né? Um pouco mais difícil de analisar. Mas você pode imaginar assim, tem 12 linhas entrando agora, se ela subir, tem 16, então vai se criar linhas de campo no sentido de se opor a esse aumento. Então, se o aumento era de linhas entrando, ela vai fazer como fosse linhas saindo numa quantidade 4, né? Se fosse essa parte numérica que a gente está supondo aí. O 4, como fosse um campo magnético com intensidade 4 linhas saindo, hipoteticamente, para se opor a essa variação. Da mesma maneira, se você desce, se tem aqui 12 entrando, e ela desce, passa a ter 8 entrando no momento que ela estiver aqui, ó, vindo até aqui embaixo. Aí você tinha 12 e passa a ter 8. Então você diminuiu o número de linhas. Então, diminuindo o número de linhas é como se eu tivesse uma variação para fora, né? Tem menos linhas entrando, como se você já tivesse somado umas linhas saindo. E aí ela se opõe a isso, fazendo mais linhas entrando, e aí a sua circulação é no sentido horário. Eu coloquei esse problema exatamente porque ele é um pouquinho mais sutil na hora de fazer a análise desse tipo de coisa. Mas aí é importante, né? A gente faz no quadro, tenta deixar vocês refletirem um pouco. E aí os outros problemas são essencialmente variantes desse tipo, então eu acho que não vai ter muita dificuldade do ponto de vista de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? O sinal da corrente, para esse caso aqui, não ajuda a gente não, né? De forma alguma. Não, porque aqui é vetor, né, cara? Então não vai ajudar porque a gente tem que definir a circulação usando a regra da mão direita. E aí mais e menos não vai ajudar muito. Não é melhor você se focar numa interpretação física do que está acontecendo. Então, não sei quando você tiver realmente o arcabouço matemático para analisar isso mais profundamente. Por isso que diz que aqui o velocidade de magnetismo se foca mais nessa parte fenomenológica da física do que propriamente na matemática. Mas isso é muito bom, você vai ganhando intuição com a física e maneiras de pensar com relação aos problemas, que não é só focado em sinal, porque sinal é muito mais fácil de errar, por incrível que pareça, do que uma interpretação fenomenológica. Ok? Emerson. Ok, sim. Bom, pessoal, chegamos aqui às 3h02, nossa aulinha está terminando, e se ninguém então tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai parar a aula por aqui e a gente continua na segunda-feira que vem.